Olá, bom, boa noite a todos, dando continuidade às nossas lives, falando sobre saúde. Então, meu nome é Elesiário Caetano, sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo e hoje a gente tem como convidada uma grande amiga, colega, que a gente vai falar pontos a respeito da cirurgia bariátrica e obesidade e aspectos cardiológicos, vamos dizer assim, desde indicação, procedimento, síndrome metabólica. E a gente vai notar que é extremamente importante, um assunto relevante, principalmente com relação ao que a gente está vivendo agora, com relação à pandemia também. A gente vai também denotar alguns aspectos importantes do que vem ocorrendo hoje em dia, as suas comorbidades e principalmente o que as doenças cardiológicas em conjunto com a obesidade podem proporcionar em termos de desfechos para os nossos pacientes. Então é com muita satisfação que eu vou em breve convidar a doutora Vivian, né, que é sem dúvida nenhuma uma grande amiga, uma grande colega. Eu acho que eu a conheci desde a tenra idade, você até foi conhecer a família dela, cuidando dos pais. Ela ainda na faculdade de medicina que eu a conheci, e sempre, por exemplo, depois de um tempo, ela formada, trabalhou conosco. Hoje em dia ela já tem uma carreira consolidada, e seguramente vai trazer grandes aspectos importantes na vivência clínica que ela tem. Então, a gente só estou aguardando aqui ela entrar, porque a gente fez uma breve uma breve teste previamente. Bom, ela já está entrando aqui, em breve a gente já vai poder isso, está aqui, ó, vamos ver aqui. Agora a gente já vai entrar ao vivo, vamos ver se dá tudo certinho. Bom, cadê a doutora Vivian? Vivian. Vamos ver. Entrar ao vivo. Isso, está aqui. Agora não entrou. Agora eu cheguei. Agora você chegou. Muito bem. Agora eu cheguei. Então, menina, eu estava fazendo uma recordação antes de você entrar, porque eu te conheço, né? Você ainda era estudante da faculdade de medicina, acho que você estava no segundo ano, acho que a sua mãe e a sua avó que foram fazer o exame, e eu estava fazendo o exame, eu te conheci lá no hospital. E aí, já mostrando o interesse que você tinha, você até teve uma tendência um pouco de fazer cirurgia, mas infelizmente o coração te arrebatou, né? Sem dúvida nenhuma. Completamente. Ouvi o primeiro sopro, me apaixonei. Mas aí a gente manteve parceria junto, né? Com certeza. Desde essa época, depois você trabalhou conosco. Hoje, obviamente, você tem duas filhas lindas, né? Eu acho que assim, obviamente tem que se pensar nisso, tem a tua carreira que você está galgando. Até eu vou dar uma introdução para o nosso público, né? A doutora Vivian Mazzucchi é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, não é da Escola Paulista, mas nós somos... Concorrência. É concorrência, né? Vamos lá. Mas é sempre assim. Obviamente tem residência médica em cardiologia pelo Instituto do Coração, tem título especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e é professora colaboradora da disciplina de Cardiologia e Propedêutica da Universidade de Uninob. Então, vê que ela gosta de, além de fazer tudo isso, faz um consultório, trabalha em unidade coronariana, e obviamente ainda é mãe, né? Tem uma menininha, se eu não me engano, é a Sophie, né? Que idade tem? Sophie. Qual é a tua mais nova? A Sophie tem 4 e a Laura tem 1 ano e meio. A Laurinha, exatamente. A Laurinha, tem 2. Então, ainda bem que a sua mãe, que deve estar nos assistindo, está te ajudando, né? Tá. Jesus amado, eu já conectei para ela, mas a criançada com ela tá quietinha. Então tá joia. Eu que fazem a bagunça, mas é muito bom. Mas obrigada pelo convite hoje. Não, eu acho que assim, a gente vai ter vários assuntos, acho que e como a gente tenta colocar isso para o público que nos acompanha,
A gente vai denotando algumas considerações, algumas dúvidas, e a gente vai incluir isso dentro desse nosso bate-papo. Que a intenção meramente é informativo, ele vai ficar gravado, depois as pessoas que quiserem assistir é interessante, porque eu acho que assim, tudo que você denotar de informação contundente, informação adequada, e acho que assim, consolidada numa literatura médica, isso que a gente deve passar para as pessoas tomarem as suas decisões. Então, acho que isso é extremamente importante, que a gente deve passar para as pessoas, para o público, e hoje em dia a gente não tem como esconder informação. Esses aparelhos, hoje em dia, a internet é muito dinâmica, e a nível de informação, você está a um estalo de você pode ter, em qualquer lugar do mundo você consegue ter essa informação. Sim. Então, Vivian, vamos começar aqui algumas perguntas que a gente já tem, né, com relação ao nosso tema de hoje, que vai se fundamentar em cirurgia bariátrica, né, obesidade e a saúde do coração. Para introduzirmos esse ambiente, o que você pode falar um pouco em relação ao que existe entre a obesidade e as doenças cardiovasculares? Você está com a palavra. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiro eu deixei disponível no meu Instagram um material para vocês. Tem lá uns 8 slidezinhos. Quem tiver curiosidade para dar uma olhada sobre isso, que eu acho que é bem legal, é um assunto completamente na moda, ainda mais quando a gente fala em Covid e a gente lembra de paciente metabólico. Então vamos lá. Quando a gente pensa em síndrome metabólica, então o que é síndrome metabólica? Que talvez muitos de vocês já tenham ouvido algum médico falar, ou ouviu algum colega falar no serviço, né? Síndrome metabólica é quando a gente tem fatores de risco cardiovasculares que andam de mão dada. Então, obesidade anda de mão dada com pressão alta, com hipertensão, que anda de mão dada com pré-diabetes e diabetes, de mãozinha dada com colesterol elevado também. Então, esses pacientes que têm todos esses fatores de risco, mais sedentarismo, tabagismo, então quem fuma, ingesta de álcool, né, são pacientes que já são inflamados. O que é isso de inflamado que a gente fala tanto atualmente, né? São pacientes que têm a porção das artérias, a porção interna das artérias inflamada, e isso predispõe, aumenta o risco para infarto e derrame, certo? Então, quando a gente fala síndrome metabólica, a gente está pensando em pressão mais alta, colesterol ruim elevado, colesterol bom baixo, os famosos triglicérides, que são ligados ao açúcar, mais elevados também, a famosa cintura abdominal, que a gente pega a fita métrica no consultório e mede a cintura de vocês, também tem um corte numérico para isso, e a gente mede o peso, e pré-diabetes ou diabetes. E quem tem síndrome metabólica aumenta risco de infarto em 5 anos, em 3 vezes, e aumenta risco de ficar diabético em 5 vezes. Daí entra a importância, gente, de perder peso. Porque uma vez que a gente perde peso, não é verdade, Eli? A gente perdendo peso melhora tudo isso, não é? Então, e é justamente, eu acho que assim, é o binômio que a gente deve levar, por exemplo, é ter alimentação saudável, incorporar atividade física e, obviamente, a perda ponderal. Esses são, basicamente, o tratamento da doença metabólica, se a gente pudesse ir, não só dar o remédio, né, a cirurgia, inserir esse contexto dentro da nossa vida. E isso, infelizmente, é muito difícil. E óbvio que nessa tempestade que a gente está vivenciando agora, isso tudo é muito difícil. O que está acontecendo, as pessoas estão ganhando muito peso, se alimentando de maneira equivocada, e fora outros transtornos que a gente pode observar em termos de doenças, até vamos voltadas até do perfil psicológico e psiquiátrico, que também agravam a gente até já fez uma live nesse sentido. Mas assim, a gente fala que a gestão das emoções, ela fica complicada nesse período da Covid, né? Então, a ansiedade, a angústia, a insônia, a gente acaba alguns dias indo para o lado do eu mereço e comendo mais do que a gente precisa e sem possibilidade de fazer atividade física. Atividade física, exatamente. Sair, fazer encontros, quer dizer, e infelizmente a gente ainda tem
sabe? A gente bate na mesma tecla, a gente, por exemplo, a gente vê agora nas mídias, na televisão, na TV aberta, é, infelizmente as pessoas ainda não, talvez ainda não compreenderam a necessidade do distanciamento social. Isso Não. é um imperativo, isso é muito importante, que infelizmente a gente depois vai comentar, a gente está galopando por uma... Eu não imaginei que isso fosse ocorrer em São Paulo, pela quantidade de disponibilidade de leitos que a gente tem aqui, e eu estou realmente assim assustado no que está tangendo a ocorrência nesses hospitais. Mas assim, voltando para o nosso tema, assim, Uhum. com relação em que medida, vamos dizer assim, a gente deve inserir a cirurgia bariátrica com as doenças cardiovasculares? O que ela pode beneficiar? Bom, Existe o benefício ou não? essa é uma questão muito interessante, né? Você sabe que, como você falou, a gente se conhece há tanto tempo, né? Eu acompanhei cirurgia bariátrica praticamente a faculdade inteira, junto com você. Eu sou uma fã de bariátrica para quem não consegue perder peso por outros métodos e tem plena indicação, né? E a gente trabalhou aí 8 anos juntos nessa Tá. parte do pré e pós-operatório. Então, a gente tem muito respaldo na literatura, pessoal. A gente tem trabalhos aí de 2012 mostrando que diminui morte cardiovascular. E quando a gente fala em morte, a gente diminui morte por infarto e AVC. E além disso, a gente diminui também esse desfecho. Então imagina, de cada 10 pacientes que tinham infarto, você diminui em 30%. Quem fez bariátrica perdeu peso, mas Exatamente. teve essa modificação de estilo de vida, né, Eli? E outro Então, trabalho legal é o do HCOR de 2019, que mostrou que 40% que era hipertenso antes, cura a hipertensão. e é um trabalho de um colega brasileiro, Sim, se não me engano, é o Schiavon, da esse que é Faculdade bom. de Medicina. Foi o Exatamente. Gateway. Exatamente. Exatamente. Ele fez um projeto bem interessante, que eu digo assim, são duas linhas de pesquisa, dois pesquisadores importantes que a gente tem no nosso país, é o Ricardo Cohen Uhum, e o Schiavon, Carlos Schiavon, e ele é uhum. chamado no mundo inteiro para falar sobre esses aspectos com relação à mudança de paradigma. Quando você opera o doente, você tira ele de um risco cardiovascular eminente. Isso é muito importante. Muito E bom. obviamente, ou seja, quando a gente tem instalado uma síndrome metabólica, o que acontece? Ainda vem o diabetes tipo 2, que você, quando opera, você tira essas duas comorbidades gravíssimas, melhorando a qualidade de vida desses indivíduos. É extremamente importante isso. Perfeito. E é por isso que a cirurgia bariátrica, ela vem denotando e galpando índices a cada vez de recordes a cada ano pela necessidade de você estar melhorando a qualidade de vida desses indivíduos e diminuindo as comorbidades. Isso também tem um aspecto muito com relação ao aspecto financeiro, né? Porque você pode mesmo dizer, um paciente que tem uma obesidade e doenças cardiovasculares, ele procura muito mais por crises de hipertensão, de insuficiência Uhum. coronariana, o ambiente hospitalar, internação. E quando você tira esse risco, sem dúvida nenhuma, é uma melhora acentuada na qualidade de vida e, obviamente, ou seja, não adquirir a saúde, esse paciente passa cada vez menos em A usar o hospitais, sistema. exatamente, Uhum. usar o sistema de saúde. Sim. Por exemplo, do ponto de vista cardiovascular, você, assim, e ainda presta um grande serviço para a gente, cada vez mais próximo, a gente tem pacientes em comum. Como é que a gente prepara um paciente para a cirurgia bariátrica? Vamos assim, desde, por Bom, exemplo, ao diagnóstico, a necessidade de fazer o procedimento, a indicação, e como é que a gente, por exemplo, você, que é a clínica que você vai não só indicar, mas muitas vezes você cuidou desses pacientes, às vezes em terapia intensiva ou acompanhando esses pacientes no uhum. pós-operatório, que muitas vezes eles já tinham algum risco adicional, como a gente já Sim. teve pacientes em comum, e eles foram operados, conseguiram operar, diminuindo o risco a posteriori, melhorando a qualidade de vida. Fala um pouco para a gente com relação às avaliações pré-operatórias, a indicação e o pós-operatório na cirurgia bariátrica, por exemplo. Bom, eu acho que assim, a partir do momento em que você identificou o paciente ideal para cirurgia bariátrica, então aquele paciente que tem dificuldade de emagrecer, ele entra no perfil, entra na indicação clássica para bariátrica.
E aí eu acho que o segundo passo que eu sempre proponho é propor um acordo. Então eu falo que é um contrato. Esse paciente ele tem que estar ciente que ele tem que estar, é uma via de mão dupla. Ele tem que te ajudar para você ajudar ele. Então você fala muito Perfeito, bem. exatamente. É um contrato. Eu costumo falar que é um contrato para o resto da vida. Então, E a longo prazo, exatamente. Um a contrato a longo longo prazo. prazo, é para o resto da vida. Topou, é para sempre, ad eterno. Então, nós vamos modificar o estilo de vida para mudar a sua qualidade de vida e aumentar os seus anos de vida, aumentar a sua sobrevida. Então, eu uso muito essa palavra contrato. Então, você topou, eu vou deixar o paciente ajustado, estabilizado clinicamente. Então, a gente faz aí desde exames laboratoriais, quantas vezes você fez a solicitação, eu só acrescentava alguma coisa, ou já era uma solicitação completa e mantinha, mais avaliação do coração, então eco, um exame de estresse, um teste ergométrico, uma cintilografia, né, ultrassom de abdômen, avaliação pulmonar, então a gente faz uma avaliação completa, para garantir que esse paciente não tenha risco de infartar durante a cirurgia no pós-operatório. Então, a grande sacada do pré-operatório é essa, gente. É a gente garantir que vocês tenham uma cirurgia segura e uma recuperação segura, né? Exatamente. Eu acho que assim, muitas vezes, ou seja, a gente coloca, por exemplo, eu acho que assim, a interpretação, talvez os cirurgiões do passado, e hoje em dia, tinham muito isso, até, por exemplo, se colocava às vezes até num patamar acima, né? Elevado. Mas o que a gente denota hoje em dia, para tratar de algumas doenças muito específicas que são muito importantes. Oncologia, cirurgia bariátrica, cirurgia da endometriose, que exige uma equipe multidisciplinar, é extremamente importante compreender que cada um tem o seu papel num contexto de melhorar a qualidade de vida do paciente para justamente o efetivo, o pós-operatório ser uma condição tranquila. Então, você tem que preparar o doente de maneira no pré-operatório, de compreender a necessidade, consolidar a indicação, além da indicação, você preparar do ponto de vista clínico esse paciente, e aí você vai ter um desfecho extremamente favorável, utilizando hoje em dia, obviamente no aspecto cirúrgico, procedimentos cada vez menos agressivos, ou seja, menos trauma cirúrgico, seja na cirurgia minimamente invasiva, cirurgia laparoscópica, e hoje também a gente pode agregar até a cirurgia robótica. Sem dúvida nenhuma, isso faz a diferença na atuação dos nossos pacientes. Sim. Eu vejo isso com uma maneira com muita clareza. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, cada um faz uma parte e a parte é um todo, e esse todo é o essencial para o resultado ser efetivo. E é esse o objetivo. Com relação, por exemplo, aos problemas cardíacos que podem realizar cirurgia bariátrica, tem alguma condição que possa impedir uma cirurgia bariátrica? Algum evento que, por exemplo, faça com que ele não seja, ou às vezes até, por exemplo, não, do ponto de vista cardiológico, ele não impeça ele poder fazer um procedimento bariátrico? Eu acho que tem eventos transitórios, né, que temporariamente impedem naquele momento o paciente de realizar a cirurgia bariátrica. Por exemplo, um paciente que tenha um exame de estresse alterado, então teste ergométrico, né, uma cintilografia alterada, que vai para cateterismo. Se a gente acha uma artéria obstruída, a gente abre aquela artéria e aí você aguarda o período de segurança para aí sim indicar a cirurgia para esse paciente. Então, vai ser um obstáculo temporário. Outra condição aí super grave, insuficiência cardíaca, já peguei paciente jovem que fez dilatação do coração relacionada à obesidade. Nossa. E a gente sabe que se esse paciente com obesidade mórbida, se ele opera numa condição segura, ele pode reverter essa dilatação do coração depois. Então, acho que são coisas que você tem que ponderar. Contraindicação absoluta é rara. Na maior parte das vezes, são contraindicações temporárias que você consegue resolver, estabilizar o doente e conseguir fazer a cirurgia com segurança. E é como você falou, é um contínuo, né? Então, tem o papel do físio depois, então esse paciente mais delicado, o físio vai ter uma ação especial no pós-operatório, né? Paciente que você vai ter que fazer uma restrição de sal maior, porque ele é mais hipertenso,
A nutricionista vai ter seu papel especial também nesse momento, e por aí vai. Não, justamente, a equipe multidisciplinar, elas começam no preparo do paciente, ele tem que compreender, porque não adianta, ele pensa que, por exemplo, eu até brinco muito com os pacientes, olha, você entrou no consultório, você não vai sair 40 quilos mais magro, isso vai ser, a gente vai fazer um preparo para isso acontecer. Então, todo esse preparo, às vezes a pessoa fala, nossa, mas quanto tempo vai demorar para eu operar? A tomada de decisão de você pensar na cirurgia já é uma medida. A outra coisa é a segunda coisa mais importante. Está indicada a cirurgia para você? Então a gente precisa consolidar a indicação. E a consolidação da indicação, eu também brinco muito sempre com os pacientes. Para o cirurgião é que nem macaco. Ou seja, macaco gosta de banana. O cirurgião, ele gosta de estar dentro do centro cirúrgico e operando. Mas eu acho que assim, uma coisa que a gente vai aprendendo com a idade, eu acho que assim, a gente vai tendo cada vez mais respeito e medo, entendeu? Com os desfechos desfavoráveis que na nossa vida ocorrem. Eu acho que isso é importante porque faz a gente ter a relação direta de quando a gente é jovem, a gente acha que esses procedimentos vão resolver tudo. Não, eles têm que ser muito bem consolidados, muito bem indicados. E tudo tem a sua parte, como você colocou. A nutricionista tem que explicar como é que ele vai comer no pós-operatório imediato, os períodos que ele vai ter que fazer isso. A fisioterapia começar lá atrás a explicar como é que ele vai fazer o movimento adequado. De repente, a gente está falando de pacientes que têm restrições do ponto de vista funcional da coluna, do joelho. Então, eles têm uma maior dificuldade de conseguir fazer algum movimento. Então, isso é extremamente importante, a gente consolidar a indicação prévia, a cirurgia em si e o pós-operatório com relação ao acompanhamento. Exatamente, o acompanhamento no pós-operatório. Como eu falei do contrato, deixar claro para esse paciente que essa mudança de estilo de vida vai ser para sempre. Então, permanecer com uma dieta, uma reeducação alimentar, isso vai ser para sempre. Uma atividade física regular vai ser para sempre. Então, é uma mudança radical de estilo de vida que vai trazer muitos benefícios para ele. E uma vez que ele enxergar isso, ele vai tocar exatamente. E eu acho que assim, à medida que, por exemplo, às vezes a gente opera os pacientes aí e fala, nossa, doutor, eu perdi, como é que você está sentindo? Aí eu falo para ele, ó, vai no supermercado, vai lá onde você tem o arroz ou feijão, pega o feijão, um saco de 5 quilos, olha, você perdeu 20 quilos. Se você pegar 20 quilos e ficar passando 2 vezes através dos corredores do supermercado, que você aguenta. E era esse peso que você estava carregando com você. Entendeu? Então você imagina o que o coração tinha que trabalhar mais, o que o pulmão, que todos os órgãos tinham que trabalhar adicional em detrimento disso. Então isso é extremamente importante a gente fazer, e obviamente isso cria um aspecto de a pessoa compreender a necessidade do que das mudanças que vão ocorrer. Agora uma coisa importante, Vivian, que é uma outra pergunta que estão fazendo aqui que é extremamente interessante. A cirurgia bariátrica ela pode gerar riscos para o coração? Ou seja, a gente está falando aí, por exemplo, o sujeito opera, pode dar algum desfecho desfavorável do ponto de vista cardiológico? Só dá um desfecho desfavorável se a gente não fez um pré-operatório passo a passo. Então, se você não fez uma avaliação... E a importância, né? E a importância do cardio. Então, se você não fez uma avaliação cardiológica adequada, então se você não fez um exame de estresse adequado, eu falo que juntar as peças do quebra-cabeça, não é um exame só que vai te dar a composição do pré-operatório ou do quadro do paciente. São pecinhas, então, é o exame de sangue, é o eco, é o raio-x de tórax, o eletro de repouso, o teste de estresse. Então, se você não preparar, não aparar as ponteiras, não ajustar bem esse paciente para ele passar pela cirurgia e fluir com segurança, aí sim você pode ter um desfecho desfavorável. Perfeito. Com certeza. E, por exemplo, como é que se comporta, por exemplo, o sujeito está no pré-operatório, ele tinha todos aqueles, por exemplo, a gente tinha uma insuficiência coronariana leve, diabetes tipo 2, tomando aquela série de o bom e velho glifage, hipertensão, tudo. Como é que se comporta esse paciente depois da cirurgia bariátrica? O que você pode falar para a gente, você que acompanha no pós-operatório, com relação aí ao que a gente voltou no nosso tema principal,
na síndrome metabólica? Como é que é esse acompanhamento desse paciente no pós? Como é que eles vão melhorando ou não a parte metabólica? O que Uhum. melhora primeiro? O que melhora depois? O que você pode falar sobre para a gente? Eu acho que é um encantamento para o cardiologista, né? Eu acho que a melhor palavra para usar é essa, né? Porque a gente fica feliz de tirar remédio. E o É paciente ótimo. também. É ótimo tirar remédio. Então, a cirurgia com bypass, você melhora muito a glicemia. Então, geralmente, o paciente ele já sai do hospital sem o antidiabético, né? Ainda mais Perfeito. que ele está em dieta líquida, restrita, e com o bypass, você melhora demais a produção de incretina e vai ter um melhor aproveitamento da glicose, não vai sobrar no intravascular. Ou seja, pessoal, esse paciente, ele não ficou mais diabético, tá? A controle de pressão, geralmente a gente já baixa pela metade a dose do antihipertensivo e a gente já acompanha nas semanas seguintes. E como eu falei, no acompanhamento de 3 anos, 40% dos pacientes zera remédio, tá? Então, seguiu direitinho, foi disciplinado, foi bem comportado, 40% não tem mais pressão alta. Fica com pressão normal, sem remédio. E isso é sensacional. Então, para o cardiologista, é uma felicidade total. Tá? Então, Perfeito. o comportamento, né, Eli, a gente tem que monitorar esse paciente, mas a tendência é diminuir muito os remédios. Eu acho que assim, até por exemplo, a mudança da própria sociedade internacional e mesmo a nacional de cirurgia bariátrica, ela passou de cirurgia bariátrica e metabólica por causa de um aspecto cirúrgico, que depois a gente começou a estudar, e hoje o professor Rubino começou a estudar isso na Itália, hoje ele está nos Estados Unidos. É, Como é que um paciente, por exemplo, ele operava, ele ainda é obeso, e o diabetes tipo 2 regularizava. O que acontecia? Ele ainda estava obeso. Então, a melhora do ponto de vista das incretinas, depois que a gente fez o bypass, depois que, obviamente, Uhum. existe a exclusão do adenal, por uma série de razões, eh, esse evento de fazer com que a glicose comece a entrar para dentro da célula, o sujeito, a insulina do próprio indivíduo comece a funcionar de maneira adequada, faz com que o que antes não ocorria e tornava esse paciente um diabético, comece a funcionar e melhorar. E o que a gente observa, obviamente, no paciente com relação à hipertensão, ele não melhora de imediato, mas ele vai melhorando paulatinamente. Gradualmente. Uhum. Exatamente. E eu acho que isso que é importante. Mas, assim, existe um período, por exemplo, em que no futuro esses pacientes possam voltar a ser hipertensos de novo? O que você pode falar para a gente nesse aspecto? Tudo depende do comportamento do paciente. A grande chave é essa, né? Então, como eu falei, tudo depende se o paciente ele fica disciplinado, né? Se ele não ganha peso novamente e se ele mantém uma dieta adequada, né? Se ele fizer abuso de sal, se ele ganhar peso novamente, não fazer atividade física, pode ser que ele volte a ficar hipertenso aí uma janela de 3 a 5 anos depois, tá? Perfeito. Mas se ele ficar bem comportado, o que a gente vê na prática é que o efeito é duradouro. Exatamente. E ele, às vezes, ou seja, se ele mantiver, ou seja, o peso, mantiver a regularidade com relação à atividade física, o que a gente nota nesses pacientes é que eles podem até ter uma recidiva, vamos dizer assim, da volta da hipertensão ou mesmo do diabetes, mas nunca vai ser como era anteriormente. Ou Não, seja, como é, nos níveis, com certeza. exatamente, nos níveis diferenciados. Obviamente porque você tem, às vezes, a hipertensão essencial que acompanha a vida, ou seja, até pacientes magros têm isso, são características até hereditárias nesse sentido. Uhum. E como é que você pode falar da gente do comportamento do colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo que quando a gente vai no cardiologista, vocês fazem a listinha, né? 2 páginas de exames, né? Como é que Sim, se comporta esses exames no pós-bariátrico, no entendeu? pós-bariátrica. E aí fizeram uma outra pergunta que vai total de encontro à sua, que é qual o mecanismo de retorno da entrada da glicose na célula e o retorno da atividade do pâncreas. Então, assim, de novo, uma coisa está de mão dada com a outra. Então, obesidade aumenta a resistência periférica à insulina, então nem sempre você tem uma redução da produção de insulina. Muitas vezes, simplesmente a insulina ela não consegue agir para que a glicose entre na célula. Então, Exatamente. uma vez que você perde peso, né, Eli,
você melhora a ação da insulina, você diminui essa resistência periférica. Mesma coisa em relação ao colesterol. A gente tem síntese do colesterol pelo fígado, a gente ingere colesterol e a gente tem receptores que ficam ali no fígado captando esse colesterol ruim e tirando da circulação. Uma vez que você perde peso, você melhora o funcionamento dos receptores e você reduz a produção de LDL pelo fígado, que é o colesterol ruim. Então você melhora o perfil. Ácido úrico também está ligado a toda essa inflamação, né? Esse metabolismo exacerbado, né? Que tem nesses pacientes metabólicos. Então o ácido úrico, ele também melhora. O ácido úrico, ele é um marcador indireto de risco cardiovascular, de infarto de AVC. Perfeito. Né? E é por isso que a gente faz esse acompanhamento. E como é que você faz isso, por exemplo, no pós-bariátrico? Você acompanha depois ele como você faz um acompanhamento habitual no consultório, ou você, de um paciente, por exemplo, com fatores preventivos, ou você, no pós-bariátrico, você faz alguma coisa diferente? O que você pode falar para a gente nesse sentido? Qual é o teu acompanhamento, por exemplo, a nível ambulatorial de um paciente no pós-bariátrico? Geralmente no pós-bariátrico eu deixo um retorno após aí 30 dias em consultório, né, com raio-x de tórax e com o histórico da cirurgia. Se tudo estiver ok, retorno a cada 3 meses, né? Dependendo do perfil glicêmico do colesterol, eu deixo um pedido no meio do caminho. E aí, com o meu perfil, é deixar sempre o celular à disposição do paciente. Eu estou sempre disponível 24 horas. Eu peço para o paciente coletar, me enviar. Se tudo estiver ok, eu vou reduzindo já os remédios paulatinamente e vou fazendo retornos regulares a cada 3 meses. Depois de 1 ano, se tudo ok, de 6 em 6 meses. Perfeito. Mas no primeiro ano, acompanhamento próximo. Com certeza. Perfeito. Eu acho que assim, principalmente naqueles pacientes onde já existe um risco consagrado nesse sentido, que, por exemplo, o paciente já tem uma doença cardiovascular estabelecida, um hipertenso grave, ou principalmente na associação com a doença metabólica. Bom, Viviane, a gente está aqui, ó, acho que a gente já está num horário que a gente, obviamente, já estamos na metade do nosso curso. Mas eu agora queria te explorar um pouco, porque eu sei que você já teve isso e você vivenciou muito. A gente está no curso da pandemia há 1 ano. E eu queria que você comentasse para a gente a sua vivência, obviamente, nas unidades coronarianas que você passou, obviamente, tratando de pacientes com Covid, insuficiência coronariana. Passa para a gente as suas observações com relação às doenças cardiovasculares, obesidade como um fator de risco na Covid, com relação aos desfechos. O que você pode falar para a gente?